querida amiga e querido amigo que nos acompanha. É com grata satisfação que estamos de volta, examinando e estudando a obra espírita. No dia de hoje, particularmente, estudando a obra Boa Nova, que é uma psicografia do médium Chico Xavier, na sua parceria que estabeleceu com o espírito Humberto de Campos. No dia de hoje, estamos examinando o capítulo 27 de Boa Nova, essa obra magistral, capítulo esse que fala sobre a oração no horto. E o capítulo começa falando de um episódio especial do Evangelho de João, especialmente do Evangelho de João, depois da cena famosa que nós já examinamos em um capítulo anterior, a cena famosa do lava-pés. E depois daquele gesto que Humberto de Campos chama de extrema humildade, Jesus se dirige ao monte do Getsemane, palavra que significa local ou lagar de olivas ou de azeite. É provável que ali havia o cultivo de azeite, de azeitonas, né? O espremer de azeitonas para fazer o azeite e uma espécie de jardim com essa fruta e com esse vegetal bastante abundante. Então, depois do famoso lava-pés, Jesus se dirige a esse local, que deveria ser um local conhecido ali, e entra numa profunda meditação, num profundo recolhimento, numa profunda angústia. Vamos examinar essa questão da angústia. A angústia em Jesus, que não tem a característica da angústia nossa, da angústia humana. Era um pesar, uma lamentação e uma compaixão para com a humanidade. Mas não podemos negar que o Evangelho, especialmente o Evangelho de Mateus, mas o Evangelho de Lucas também registra a expressão angústia. O Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 37, fala de tristeza e angústia. Então é interessante isso e pensar nessa dimensão cujo sentimento de Jesus parece um pouco com o sentimento humano, mas numa expressão de humanidade muito mais elevada, aliás, no grau máximo de elevação. Interessante que o capítulo começa falando dessa extrema humildade do lava-pés e mais tarde da oração que Jesus faz e que está presente no Evangelho de João. Inclusive, Humberto de Campos tem uma breve colocação dizendo assim, ele começa a orar conforme o relato do Evangelho de João. E quando a gente pega o Evangelho de João, está lá no capítulo 17. O capítulo 17 do Evangelho de João é toda essa oração que Humberto de Campos reproduz de uma forma, numa linguagem mais atual, dando sentido maior em algumas palavras, em nosso ponto de vista, dando um significado maior para aquelas palavras que foram usadas, é claro, num idioma diferente, no idioma antigo, né? Porque o hebraico atual não é o hebraico da época, né? O hebraico da época era diferente, as traduções que sofreu. Então Humberto de Campos tenta nos ajudar a entender o sentido daquela oração, daquelas frases que Jesus proferiu, que é uma oração, aliás, lindíssima, uma colocação lindíssima, né? É interessante porque nesse momento do Monte das Oliveiras, quando Jesus se dirige a esse horto ou a esse Monte das Oliveiras e que faz essa oração diante dos discípulos, falando que entregava a vida ao Pai, que chegava a última hora, a hora máxima do extremo sacrifício, da extrema renúncia. É interessante porque Jesus, ele se dirige ao Monte das Oliveiras com três discípulos. Os teólogos estudiosos perceberam que dos apóstolos, que já eram dos seguidores, né? Porque os seguidores é um grupo maior, de várias pessoas, mas dentro desses seguidores tem os apóstolos, que são já pessoas muito mais próximas ao Cristo, espíritos com condição mais de entendê-lo, e desses apóstolos, esses três pareciam ter uma relação mais próxima, mais próxima e mais íntima com Jesus. E o próprio Humberto de Campos deixa entender isso na sua mensagem, na sua colocação. Parece que eles entendiam melhor Jesus. Os três eram Simão Pedro, e os dois irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago, chamado Tiago Maior, que mais tarde seria martirizado de maneira cruel, um grande apóstolo de Jesus, e João, o famoso João evangelista, esse jovem que começou a seguir Jesus por volta de 15, 16 anos, segundo a tradição, e muito cedo
já entendia a missão do Mestre, foi João, de todos os homens, que permaneceu na cruz ao lado de Maria Santíssima, a mãe de Jesus, né? O restante dos discípulos debandaram. João, a princípio, também debandou. Jesus foi abandonado por todos. João, a princípio, também ficou disperso, como nós falamos. Mas logo depois foi até a cruz e ali ficou seguindo junto com Maria Santíssima, Maria de Nazaré. Então, Simão Pedro, Tiago e João. João é aquele que seria o evangelista, que seria mais tarde o autor do Apocalipse e que na tradição dos espíritas, do mundo espiritual, reencarnaria séculos depois como Francisco de Assis, esse discípulo amado. Então, é interessante porque nesse momento do Monte das Oliveiras, esses três que estão com Jesus, que são os mesmos três que subiram ao Monte Tabor, curioso isso, né? Os mesmos três que subiram ao Monte Tabor com Jesus, naquele momento da transfiguração e da materialização de Elias e de Moisés. Então, esses três discípulos pareciam ter uma relação mais próxima, talvez por entender melhor o Mestre. Não que o Mestre tivesse uma postura de exclusão, não é isso, mas talvez eles tivessem condição de entender lições mais profundas, né? E é interessante porque a prece que Jesus declamou em determinado momento, quando ele chega aos discípulos, diz: é necessário orar. Oremos, vigiemos, e eu vou agora me recolher para orar, e vocês também fiquem orando, etc. Está lá no Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de João também assinala isso, né? E ele então se afasta e começa a orar, e Humberto de Campos diz: oração essa cuja sublimidade os apóstolos não podiam alcançar, não podiam acompanhar, não podiam observar. Então era uma prece sublime que Humberto de Campos nem teve a coragem de traduzir numa linguagem humana, né? A prece de Jesus, o sentimento que Jesus colocou. E é interessante que Humberto de Campos também coloca que nesse momento da reunião, os outros apóstolos estavam um pouco perdidos, etc. Judas, diz Humberto de Campos, já havia se afastado com passos vacilantes, experimentando dolorosas angústias e conflitos íntimos. E aí Jesus faz essa prece, chamada prece da última hora. Depois que ele faz essa prece, ele retorna, e quando retorna, os discípulos estão dormindo sem motivo, um sono sem motivo, porque os teólogos, estudiosos da Bíblia ficam perguntando: como é que dorme numa hora dessa? Depois do que Jesus falou, Jesus se afasta para orar e eles dormem, eles ficam ali em meditação, em oração e dormem. Jesus volta e aí chama a atenção deles: não conseguistes orar comigo? Eu estava orando e não conseguistes orar? Não resististes ao sono? Então, Jesus, diz Humberto de Campos, isso é importante, Jesus, segundo Humberto de Campos, diz ao discípulo: um anjo veio me visitar agora, um anjo do Senhor veio me visitar agora e veio me confortar a respeito de tudo aquilo que eu venho padecer, tudo aquilo que eu venho passar logo mais. Ora bem, por que é importante essa passagem? Porque na Bíblia, no Novo Testamento, não está assim. Ele foi orar, os discípulos foram orar e um anjo apareceu a ele, confortando e preparando ele, e depois ele vai aos discípulos para alertá-los a respeito do sono que tomou conta deles. Aí os estudiosos do Evangelho ficam perguntando: como é que os evangelistas sabiam se Jesus estava sozinho e foi visitado por um anjo? Humberto de Campos esclarece: foi o próprio Jesus que contou a eles. E aí Jesus se afasta e novamente vai orar, e os discípulos ficam e novamente são tomados por um amolentamento e adormecem. É interessante, é curiosa essa passagem, adormece, né? Humberto de Campos cita apenas 2 episódios desse adormecimento, onde Jesus volta e aí aborda novamente os discípulos. Mas no Evangelho, no Novo Testamento, há a descrição de 3 momentos. Não se sabe se esses 3 momentos, agora é uma dúvida que eu levanto, não se sabe se esses 3 momentos foram realmente 3 momentos, ou há uma tentativa do evangelista de estabelecer o 3, que é um número cabalístico, um número que tinha um certo misticismo, uma certa superstição para a cultura hebraica, né? O 3, que aparece em alguns outros momentos. Então a gente não sabe direito, mas como há a negação de Pedro 3 vezes, né? Como há o tu me amas 3 vezes, né? Nós não sabemos. A verdade é que Humberto de Campos só narra 2, né? Eles dormem, vai, adverte, volta a orar e dorme novamente. E chegam os soldados com Judas
e o famoso beijo que Judas dá e que Humberto de Campos descreve. Essa é uma outra questão interessante. Há autores que defendem que esse beijo não aconteceu, que foi algo poético, simbólico, para enfatizar mais o drama da traição. A ideia de que o Messias foi traído com um beijo de um dos seus discípulos, né? Não foi nem por um inimigo. Então essa colocação é interessante, porque Humberto de Campos esclarece que houve realmente o beijo de Judas e que Jesus, segundo o próprio Espírito, Jesus olha para Judas e diz: "A que vieste?" E olha para os soldados tranquilamente. Aquilo deve ter chamado a atenção, a tranquilidade de Jesus, né? Amélia Rodrigues costuma estabelecer a ideia de: "A quem procurais? A Jesus de Nazaré, sou eu." Essa decisão de assumir as próprias responsabilidades. E aí houve toda aquela situação, Jesus é aprisionado como um salteador vulgar, é levado, e aí começa o início do martírio do Senhor. Quando ele entra para a prisão e é levado a julgamento, e todo aquele processo, Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, com todo o tratamento, a zombaria, a humilhação e também as agressões físicas que ele iria sofrer. Mas é interessante esse início do martírio dele, quando ele é preso, observar as repercussões em cada discípulo. Humberto de Campos chama de disposições psicológicas de cada apóstolo, porque isso merece uma análise muito cuidadosa nossa. A disposição psicológica de cada apóstolo diz muito dos problemas, dos desafios e do nível em que cada discípulo está. É como se Jesus quisesse passar uma grande lição. É no sofrimento que nós respondemos com aquilo que nós já introjetamos, que assimilamos, que internalizamos em termos de moralidade, em termos de conquista evolutiva, de virtude. Talvez por isso que o holocausto, o sacrifício, esteve no momento final. O extremo sofrimento da cruz aconteceu no final. Como se Jesus quisesse mostrar que antes é a semeadura, antes é a preparação, antes é o esforço para melhorar e depois o testemunho, a vivência, a experimentação, o momento máximo do sacrifício, que é o momento também da redenção, da iluminação. Mas o sofrimento, do ponto de vista psicológico e espiritual, tem repercussões muito mais profundas, porque não era apenas uma questão de a gente olhar para Jesus. É interessante pensar isso. O nosso enfoque no sacrifício, no sofrimento do Cristo, no sofrimento da cruz, no sofrimento final de Jesus, não é apenas olhar para Jesus. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente tem um enfoque. O enfoque dele, o exemplo grandioso que ele está dando. Mas quando a gente vê, por exemplo, o sofrimento dele e o desdobramento desse sofrimento para cada apóstolo, a gente vê que tem outras lições. Porque como cada discípulo reagiu de uma forma, é como se cada forma de reagir de cada apóstolo fosse também uma lição para nós. Por quê? Porque o sofrimento é uma espécie de régua. É um termômetro, né? Tem uma mensagem psicografada por Chico Xavier que diz: a mão niveladora do sofrimento. Porque o sofrimento nos nivela, ou seja, nos examina. A depender de como reagimos diante do sofrimento, nós, de alguma forma, revelamos como nós estamos, em que nível espiritual estamos. Então, cada discípulo debandou para lá, para cá, fugiu, amedrontado, traiu, etc. É como se Jesus quisesse dizer que na hora do sofrimento, olhe como cada um reage, olha que lição. Então não era apenas o exemplo do Cristo, mas cada apóstolo reagindo daquela forma nos dava uma grande lição, nos daria uma grande lição. Aí a gente pensa em nossa vida, como é que eu reajo diante da dor? Da dor minha, do meu sofrimento, quando um grande desafio se abate sobre mim, ou como é que eu reajo diante do sofrimento do outro? Quando o outro sofre, alguém da minha família, alguém próximo a mim, alguém que eu gosto muito, está sofrendo, como é que eu reajo diante desse sofrimento? A depender de como eu reajo, de como eu me coloco, eu digo muito sobre mim. E aí Humberto de Campos faz uma análise, um retrato emocional, dizendo que as penas duras, porque alguns discípulos ficaram arrasados, desorganizados, começaram a ficar desesperados, e quando viram as penas severas que estavam sendo impostas a Jesus, mesmo algum ideal de entusiasmo e algum desejo de fidelidade fizeram com que eles recuassem, que eles retraíssem. O desânimo, o desalento tomou conta deles quando viram as penas severas que eram impostas ao Cristo. E Humberto de Campos vai dizer: o sofrimento do Cristo gerou nos discípulos revolta,
dúvida, muita dúvida, inclusive dúvida em relação ao próprio Cristo, desolação e muito medo. Então, veja como o sofrimento de alguém também gera isso. Quantas vezes a gente não vê isso, né? A gente está no centro espírita, a gente está numa igreja, a gente está numa casa religiosa, a gente fala do bem, a gente pensa no bem, aí a gente sai na rua, vê uma injustiça, uma grande violência, por exemplo. Como é que nós reagimos àquilo? Ou a gente fica revoltado e fica mais agressivo do que o agressor, ou a gente fica apavorado, com medo, desesperado e foge. É a nossa reação diante do sofrimento, é a nossa pequenez moral, é a nossa infantilidade espiritual. Não estou aqui condenando a pessoa a se proteger e ter prudência diante da agressão, diante da ameaça. Mas não é isso que a gente faz, não é apenas isso que a gente faz. A gente fica desequilibrado. A gente não suporta, por exemplo, ver uma situação de ameaça. Uma situação, por exemplo, urbana, de violência. Cadê nosso equilíbrio espiritual nesse momento? Parece que a gente não tem. Por isso é necessário examinar. Por isso o sofrimento tem uma grande função. Uma função que até hoje nós humanos não entendemos. A função grandiosa do sofrimento. Porque o sofrimento alheio também gera em nós reações inusitadas. Não é apenas o nosso sofrimento que faz a gente se desequilibrar. Às vezes o sofrimento do nosso próximo gera em nós também desequilíbrio. Também uma situação de conflito, porque não sabemos lidar com o sofrimento. Não entendemos ainda a mensagem grandiosa que está por detrás do sofrimento. Não estamos aqui fazendo apologia da dor. Ninguém quer sofrer na Terra. Ninguém gosta de padecer na Terra. Mas o sofrimento tem uma mensagem profunda, uma mensagem grandiosa que nós ainda não conseguimos entender, não conseguimos ainda identificar a função do sofrimento. A função do sofrimento que nós só conseguimos sentir um pouco depois de anos passados, uma experiência dolorosa. Porque na hora da experiência dolorosa, quando a gente padece o sofrimento, a gente acha que não vai aguentar. Nós temos a sensação que não vamos sobreviver. Achamos que aquilo dali não vai ter fim nunca. Que aquela angústia que toma conta de nós nunca mais vai sair. Notem a noção do inferno, o inferno eterno, a eternidade, porque o espírito desencarnado em sofrimento, ele tem angústias morais que parecem que não vai ter fim. É essa sensação que às vezes a gente sente, como se o nosso drama, o nosso problema nunca irá ter fim. É uma sensação de inferno, né? De perpétuo. Então é interessante que, no entanto, depois que passa aquele sofrimento, depois daquela dor que a gente acha que não vai ter fim, que a gente não vai sobreviver, anos mais lá na frente, a gente olha para trás e diz: eu só sou o que eu sou hoje. Eu só olho para o próximo como eu olho. Eu só entendo o meu próximo mais porque eu passei por aquilo. Aliás, quando alguém passa por aquilo que eu passei, eu consigo entender mais profundamente. Olha a função do sofrimento. E isso estamos falando de uma maneira muito superficial, porque deve haver uma função para o sofrimento muito mais profunda que a gente não tem ideia. É por isso que a gente vê, por exemplo, Francisco de Assis, tinha uma compreensão muito mais profunda, sofrendo, padecendo dificuldades e tranquilo. Às vezes até alegre. É óbvio que não era um masoquismo, até porque o masoquismo é uma doença, é um transtorno, e que Francisco conseguia penetrar emocionalmente na questão. Tudo na vida são esforços. Criança pequena, para engatear e falar, precisou cair, precisou insistir. Mais tarde, na escola, a criança precisou estudar. Aspas, é uma forma de sofrimento, porque nem sempre é agradável, nem sempre é confortável. Alguém que quer, digamos, alterar sua forma física para um corpo escultural, na musculação, no exercício físico, no esporte, precisa de esforço, de disciplina. Alguém que quer passar num concurso público, alguém que quer passar numa seleção de mestrado, alguém que quer se dedicar a alguma coisa, tudo isso são esforços, são, portanto, formas, aspas, de sofrimento. Aliás, na conceituação até de Buda. O capítulo encerra fazendo uma alusão às reflexões que João Evangelista fez. Porque depois de algum tempo do Calvário de Jesus, da sua ressurreição, da sua gloriosa aparição, João entrou numa espécie de ensimesmamento, entrou numa espécie de reflexão melancólica a respeito daquele momento do Horto das Oliveiras. Talvez por isso o evangelho dele descreve de maneira detalhada a experiência do Horto das Oliveiras. E o evangelho de João foi escrito muito tempo depois, foi o último evangelho segundo a tradição, possivelmente escrito aí há 60 anos depois daquele episódio, né? Ou pelo menos
pelo menos 30 anos depois daquele episódio, porque João viveu até em idade muito avançada, principalmente avançada para os padrões da época. Humberto de Campos traz à tona de que sozinho, individualmente, João entrou em profundo ensimesmamento. Em muitos momentos orava a Jesus, pedindo perdão em lágrimas pelo sono que tomou conta dele. O discípulo amado, que adormeceu 2 vezes, segundo Humberto de Campos, 3 vezes, segundo a narração evangélica, e que deixou Jesus, portanto, naquele momento, sem seguir a observação do mestre de estar orando, estar vigiando. E em muitos momentos ele era pego de angústias dolorosas, pensando naquele ato que ele considerava de infidelidade, de falta de lealdade, de falta de postura e de comprometimento com o mestre. E em muitos momentos, João parava e se perguntava a razão pela qual ele havia dormido no momento que o mestre mais necessitava de oração, de vigilância. Naquele momento em que ele estava não apenas vigiando, porque João também associou a vigilância dos soldados que chegavam e que ele não estava atento, mas não era isso que Jesus queria dizer. Jesus, sabiamente, colocou uma mensagem ali simbólica, a vigilância e a oração, e no momento que ele mais precisava, que ele mais necessitava de assistência, segundo o pensamento de João, ele dormiu, ele adormeceu, inclusive sendo solicitado pelo mestre. Por qual razão aquele sono? Por qual razão aquele adormecimento? E então, diz Humberto de Campos que em certo dia, em meditações profundas, em orações, João sentiu um frêmito, pareceu adormecer, desprender-se do corpo num sono brando e viu o mestre. Era uma visão mediúnica, uma visão psíquica do próprio Senhor que se aproximava dele e disse, conforme está literalmente nas palavras de Humberto de Campos: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nossos passos que cada espírito na terra tende a ascender sozinho ao calvário da sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e de vigiar. Então, essa é a mensagem do sono dos discípulos, o sono psicológico, o sono da falta de vigilância e de contato. Quantas vezes nós cochilamos nos momentos morais mais importantes? Quantas vezes nós adormecemos no momento em que a gente deveria estar desperto psiquicamente? O sono aqui não é o sono psicológico, é o sono para as coisas elevadas da vida. Nós dormimos para as coisas espirituais. Nós vivemos na terra como sonâmbulos, adormecidos para a verdade. É essa a dimensão do sono. E que, claro, em alguns momentos, diante da verdade, o corpo reflete aquele desinteresse, aquela resistência, aquela falta de envolvimento em um sono físico. O corpo às vezes reflete essa falta de sintonia, de conexão com a verdade espiritual e somatiza ou resulta num sono corporal mesmo, num sono físico. Quantas vezes a gente lê no livro espírita, a gente assistindo uma palestra, vem o sono, os centros da consciência se anestesiam e nós adormecemos como efeito do nosso desinteresse ou da nossa vida material, das sensações grosseiras, da vida em que a gente gosta, na verdade, de ficar alerta para espetáculos de agressividade, para imagens apenas sensuais, sensoriais, para uma vida apenas física. Então, quando paramos para nos deslumbrar, para acompanhar um conteúdo, um prazer espiritual, não temos sensibilidade para aquilo e adormecemos. Então, o sono do Horto das Oliveiras é muito mais profundo do que a nossa consciência pode imaginar.